Deus abençoe a todos. Meus irmãos, vocês vão ver agora o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E vocês vão ver o quanto está perto a volta de Jesus. Veja o que Deus mostrou ao apóstolo Robson Martins. E um detalhe muito importante, irmãos, isso que vocês vão ver aqui. Deus mostrou a ele antes das eleições que já terminaram aqui no Brasil. Isso foi antes de Lula tomar posse. Veja o que Deus já tinha mostrado ao apóstolo Robson Martins. E vocês irão entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E vocês vão ver o quanto está perto da volta de Jesus. Outra coisa que eu vou falar para vocês ainda. O Senhor me levou espíritos dias atrás. Eu estava numa sala branca, num prédio muito alto. Eu estava entre o Bolsonaro e Lula. Entende? E estavam os dois assim, um em cada canto, sentado numa cadeira, branquinho. E eu no meio. E começavam a trocar farpas. E o Bolsonaro estava perdendo a presidência. Infelizmente ele não vai ganhar. Aí o Bolsonaro ficava, e os mensalão começavam a falar de todos os roubos. E tantos milhões que vocês... Ele falou, aí o Lula falou, Bolsonaro, você vai voltar de novo nesse assunto, Bolsonaro? De novo, Bolsonaro, vai falar desse papo de novo, Bolsonaro? Pera lá, Bolsonaro. Aí tem que alimentar os pobres estão precisando de dinheiro. Aí o Bolsonaro ficava revoltado, quieto assim, eu só olhando. E de repente começava um a falar de uma coisa do outro. Daqui a pouco o Bolsonaro levantava revoltado, chateado, saía, fechava a porta e eu ficava com Lula. E eu pregava arrependimento por Lula. Aí o Senhor falou assim, pregue arrependimento para ele, ore pela salvação dele. Eu vi que os cristãos hoje em dia, infelizmente, tem uma coisa para a gente poder falar agora, pastor, importante. Meus irmãos, isso é só uma pequena parte do vídeo. E agora vocês vão ver muito mais do que Deus mostrou a ele. Deus deu a ele também uma visão do anticristo. Mostrou a ele também a nova ordem mundial avançando. E agora vocês irão entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. É bom que você preste muita atenção. E Deus mostrou a ele também, irmãos, o arrebatamento da igreja, que está para acontecer muito próximo por esses dias. E esse é um vídeo, irmãos, que eu tenho certeza absoluta que os seus olhos irão se abrir e você vai poder enxergar o que está acontecendo. Uma coisa que Deus me revelou profundamente. Eu tinha uma visão com o anticristo, eu já tive 5 visões muito poderosas a respeito da pessoa do anticristo, o sistema dele chegando. Isso já faz nos últimos 3 anos para cá, tem tido muita revelação. Ok? Então assim, foram os anos mais fortes. Eu tive outras, mas essa cada vez foi clareando cada vez mais, foi abrindo cada vez mais esse ambiente dessa revelação. Eu quero compartilhar daqui a pouquinho com vocês, segura aí, que eu fui arrebatado. Foi ontem que eu tive o arrebatamento, que eu falei, que eu mandei mensagem? Foi ontem. Ontem eu tive o arrebatamento de espírito, cheguei em casa, eu teria até uma reunião de oração online, não consegui nem ter, deitei, fiquei debaixo de uma unção, fiquei debaixo de uma atmosfera, de repente aconteceu. O Senhor me levou em espírito. Eu vou contar para vocês tudo que eu vi, em concordância com aquilo que já tinha entregado no ano passado e retrasado, sobre a nova ordem mundial, que é um líder dela e como vai se suceder. Importante os primeiros parâmetros a ser colocado em cache aqui, que eu acho que seria bom para vocês também entenderem, é o quê? Nós estamos falando de um reino unificado. É o reino de Satanás no meio dos homens. Satanás, ele quer o reino dele, ok? Um reino unificado, onde ele possa governar tudo de uma maneira só. Da mesma forma, hoje a igreja de Cristo, ela é o reino de Cristo sobre a terra. O Espírito Santo governa o reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. Somos sacerdotes do reino de Deus. Somos os reis também. Somos reis, somos sacerdotes, somos profetas do reino de Deus. Todo reino tem que ter o quê? Seu sacerdote, tem que ter seu profeta, tem que ter seu rei. E tem que ter seu reino. Então a besta, o governo da besta é o reino. Entende? Quem é um sacerdote de tudo isso? Provavelmente é o Papa, que vai entrar. Ele é o sacerdote que tem que dar a bênção geral para todo mundo. Então ele é uma autoridade mundial, ok? Nós estamos falando também que tem que ter seu profeta. Vai vir um falso profeta, que aí entra quem? O famoso anticristo. Entendendo? Então o falso profeta, o seu sacerdote, o anticristo, esses 2 homens serão muito poderosos, que é o sacerdote e o seu profeta. Então nós estamos falando do anticristo e o próprio Papa, né? Que é o sacerdote. Então haverá uma força mundial muito poderosa dada a esses homens, um governo muito poderoso. Posso continuar? Sim. E eu tenho um parecer de quem são, tem tudo um parecer, porque eu tenho visões, eu vejo uma imagem de uma pessoa e ao mesmo tempo essa pessoa parece sempre com 3 pessoas que eu vejo muito famosas a nível mundial, entendendo? E Deus, ele não me deu claramente ainda o nome, não me revelou, mas eu estou esperando Deus me revelar. Mas pela imagem da pessoa eu tenho umas apontação. Eu já vi
entendendo essa pessoa, já vi, falei, meu Deus, pode ser de fato essa pessoa, mas eu não quero afirmar nada disso aqui, ok? Nós vamos trabalhar dentro daquilo que Deus tem nos revelado, isso é muito importante, porque tem a área da escatologia, tem muita coisa para falar para vocês aí, até melhor do que a gente, né? Tem muita gente aí de fala de escatologia, vai explicar muita coisa para vocês, mas nós queremos falar de revelação. Quero falar o que o Espírito Santo tem falado a nós. É isso que é o mais importante aqui entre a gente, né? É saber o que o Espírito Santo está falando, quais nossas posições, quais são as dúvidas, qual é a nossa posição que Deus tem nos revelado. É isso que é maravilhoso, irmão. Porque se tem uma coisa que Deus nos preparou e tem nos dado para esses últimos tempos do nosso ministério, é um ministério para os últimos dias. E Deus tem falado comigo constantemente sobre a restauração dos últimos tempos, sobre a igreja dos últimos dias, sobre esse avivamento que vai descer agora, como isso vai suceder, como isso vai acontecer dentro desse período, dessa loucura mundial que está acontecendo. Só tem uma coisa para falar para vocês, o tempo está curto, a nova ordem mundial está chegando, e eu vou entregar agora uma revelação para vocês aqui, ok? Amém? Esses dias agora atrás, o Senhor me deu uma revelação profunda, que completou o que há alguns anos eu estava vendo. Eu sempre vi o Banco do Itaú ligado com o Anticristo. O Banco do Itaú com a ideologia de gênero, igualdade de gênero. O Banco do Itaú sempre ligado a alguma coisa. Até que o Senhor me abriu para mim, esses dias agora. Eu vi o Banco do Itaú, o ícone do Itaú gigante na minha frente, eu ficava em espírito vendo. E a voz do Espírito de Deus falava assim para mim, o Banco do Itaú vai patrocinar o sistema do anticristo da nova ordem mundial. É o Banco do Itaú. O Banco do Itaú que vai ser o que vai estar na frente da nova economia mundial. Hoje é o banco mais avançado que tem, é um dos melhores bancos que existe, é o Banco do Itaú, ok? É o banco que apoia a questão de igualdade de gênero, que defende ideologia de gênero, é o banco, não sei se vocês sabem, que está diretamente ligado com a ONU, e ele está estabelecendo, é o que mais está lutando para trazer o que, sabe o quê? A questão sustentável, energia sustentável, questão de estabilidade de todos os distritos, cidades, com uma própria estabilidade financeira. Cada distrito, cada cidade vai ter a sua estabilidade financeira, uma renda fixa, ok? De movimentação entre eles. Olha só como é que pode. Para criar o quê? Uma falsa renda, o dinheiro para todo mundo, e todo mundo tem o que comer o que quer, viver o que quer, e o mundo não tem mais nada. Amém? Mais problema nenhum. Então, o Banco do Itaú é terrível, tá? E você pode ter certeza que a marca da besta vai vir do Banco do Itaú. Pode marcar o que eu estou falando para vocês. Essa foi a revelação que Deus me deu, que o Banco do Itaú vai estabelecer a nova economia mundial juntamente com o Anticristo, e com os grandes oligarcas, os grandes poderosos da Terra, é o Banco do Itaú, e ele vai forçar as pessoas a colocar a marca da besta. Como lá vai ser? Nós não sabemos. Vai ser um chip? Vai ser isso aqui? Irmão, não vamos especular. Às vezes pode ser uma tatuagem, a gente não sabe, ok? Nós estamos falando que os sinais, quanto mais próximo está a questão acontecendo, mais a igreja está dormindo. É incrível. Você pode ver, desde o período da era primitiva, quando começou, eles achavam que Jesus ia vir amanhã, a qualquer momento. Eles vibravam tanto isso. Era cultura, era o que falado constantemente. Por que hoje a igreja está tão adormecida? Simplesmente porque você é desviado do caminho da palavra de Deus. Simplesmente porque ela não vive mais a Bíblia. Simplesmente porque ela optou por um evangelho genérico, falsificado, enganoso, que as pessoas estão buscando a igreja cada vez mais para aquilo que é próprio, para próprio. Aquilo que é bom para elas. Não segue mais as escrituras, mas segue o quê? Segue o que a prosperidade fala, as riquezas desse mundo, a ganância desse mundo, que os profetas que querem dar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas não aquilo que Deus quer falar. Isso é muito importante vocês entenderem. Às vezes a gente entra no profético e a gente vê o que as pessoas querem ouvir. E quando entra no profético é aquilo que Deus quer falar. Muitos tampam o ouvido. Então as pessoas estão tampando o ouvido para a verdade por quê? Sabe uma coisa por quê, irmão? Porque as pessoas hoje estão tentando ignorar esse fato, porque elas estão tão distantes de Deus. Elas não querem acordar para a verdade porque sabem que vai ter que ter responsabilidade. Hoje muitos não querem mais ter compromisso com a verdade, querem ficar adormecidos no estado que eles estão, achando que não vão ser julgados por isso. E tem um problema. A igreja que estiver preparada, ela vai entrar na boda dos cordeiros. A que estiver avivada pelo Espírito Santo, chega do azeite de reserva, né? Mateus capítulo 25. Existem muitas coisas bíblicas para falar sobre isso. Mas depois nós vamos entrar isso bem mais sério. Então, só para resumir o que o pastor Jades falou aqui, irmão. Cara, nós estamos vivendo. Sim. Eu falei hoje de manhã com o pastor Douglas, cara, o que meus pais pregavam quando eu era criança, eu estou vivendo. Eu estou vivendo. Sim. O que os pastores pregavam desde criança, falavam de arrebatamento, falavam do anticristo, nós estamos vivendo. Ou seja, o anticristo está vivo. O cara está na terra já. Sim. Ele já está governando. Dentro das grandes empresas, ele já está ganhando poder. Posso entregar uma revelação para vocês do anticristo? Eu fui levado em espírito num prédio muito grande. Muito, muito grande. Eu não sei onde era esse prédio, mas eu tenho a noção que eu acho que era nos Estados Unidos. E dentro daquele prédio, eu vi um homem de terno, sempre com o mesmo terno, vi esse homem, sempre vestindo a mesma roupa.
o terno da mesma cor, cinza, um cinza muito bonito, brilhoso, blusa branca, gravatinha preta dele, bonitinho, às vezes vermelha, só muda a gravata. E o terno dele bonito, do mesmo jeito, ele anda do mesmo jeito sempre. Eu olhava para ele, ele ficava andando de um lado para o outro no escritório dele, e falava assim, já estou com 40% de aceitação mundial. Ele lutava para chegar pelo menos à metade. Entendendo? Porque o anticristo, que é o chifrezinho que Daniel disse, o que é um chifre que cresce entre os outros, é um pequeno chifre que cresce, ele vai ter que ganhar o poder e influência mundial. Ele não vai chegar do dia para ontem, eu sou anticristo, eu tenho poder, não. Ele vai ter que ter a aceitação dos grandes reis. Então ele vai enganar os reis da terra, ele vai enganar os grandes monarcas, ele vai enganar o mundo inteiro. É um cara muito poderoso que vai enganar o mundo inteiro. E ele vai ter que conseguir o quê? Não só a aceitação dos grandes líderes. Ele vai ter que ter a minha e a sua aceitação. A nossa não, né? Do fundo do mundo. Ele vai ter que ter a aceitação do mundo. Ele vai ter que ter a votação, ou seja, vai ter uma votação mundial. Sim. Entende? Vai ter que voltar isso mundial, da nova ordem mundial que vai ser levantado, né? Esses 10 reinos, estou falando dos 10 principais reinos, né? Do G10 da União Europeia, juntamente com os Estados Unidos, né? Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que conquistar o espaço. Então, se tem uma coisa que nós temos que estar atento, é isso. Esses grandes sinais. O pessoal tem uma pergunta, fala pra gente. Meus irmãos, bem rapidinho aqui, porque isso é muito importante. Já já eu volto com o vídeo. Mais para frente do vídeo, é bom que você permaneça no vídeo, porque mais para frente ele vai falar todas as características do anticristo, a pessoa que ele viu. Pode fazer, o Diácono Júnior. Voltando à questão da nova ordem mundial, né, falando dos Estados Unidos. A Bíblia fala que a gente tem que aprender a ver os sinais. Ela não diz quando, mas nós temos que aprender a ler os sinais. E o senhor falou que o Biden assinaria a nova ordem mundial, né? Vai. Então, assim, ou vai acontecer esse ano essa assinatura, Sim. ou ele vai ser reeleito nos Estados Unidos. Reeleito. Né? É. Porque a gente que acompanha as eleições nos Estados Unidos sabe que ele perdeu muita força, né? Então provavelmente será fraudado as eleições lá, né? Vai. Então, e uma outra pergunta, a igreja em si, se ela se omitir, ela pode atrasar a volta de Cristo, ou se ela se opor isso, ela pode adiantar a volta de Cristo? A igreja, nós temos o quê? Temos 2 grupos na igreja hoje. Os que dormem e os que estão buscando estar acordados. Estão lutando. Sim. Vai ter a omissão e vai ter aqueles também que não vão aceitar. Livro de Malaquias é muito importante para falar sobre isso. O Senhor diz, Malaquias, eu vou dividir o povo. Ele vai mostrar aqui entre o que serve e o que não serve. Entre o justo e o injusto. Entre o santo e o profano. Entre os que adoram verdadeiramente o Senhor e os que não adoram. Ele fala, vou passar a tribo de Levi no fogo refinador. Vou mostrar a obra de cada um, vou mostrar quem é quem. Nesse tempo final, agora, vai provar a verdadeira e a falsa igreja. É agora. Agora que vai manifestar. A igreja falsa que está postada, que é o joio que cresce junto com o trigo, ok? Está tudo misturado. Sim. Ali vai começar a divisão. Vai mostrar entre aqueles que vão aceitar a nova ordem mundial. Você pode ver, todo cristão que aceitar a nova ordem mundial está corrompido por Satanás. Sim. Por quê? Porque quer a vida terrena. Porque a nova ordem mundial o quê? É a nova Jerusalém do anticristo na terra. Ele quer copiar tudo que o reino de Deus fala. O anticristo quer trazer a Jerusalém dele, vamos assim dizer, porque ele quer restaurar o governo de Jerusalém. Ele vai querer restaurar. Ele vai restaurar o terceiro templo. Ele vai querer ser o rei lá. Ele vai querer se sentar no lugar de Deus, ser exaltado como Deus, etc. Tudo isso vai acontecer. A terceira guerra mundial vai começar aí. De Gog e Magog, lá no Vale de Josafá, etc. Vai começar aí. Vai começar no ponto quando ele quiser o poder de Israel. Quando ele fizer isso, vai ter uma revolta infinita. Vai ser terrível. Porque vai mostrar que ele queria um poder religioso, queria ser Deus. O mundo vai ficar revoltado com ele, ele vai incitar uma guerra, ele vai destruir a Arábia, ele vai arrebentar muitos reis na terra. O poder bélico do anticristo vai ser quase infinito. Estou falando no parâmetro da terra. É quase invencível, desculpe, essa é a palavra correta, quase invencível. Então, vai ter esse conflito mundial, vai ter tudo isso acontecer. Nesse período, não temos que falar agora do arrebatamento, já está quase na hora de falar já de arrebatamento já para entrar, que já entra nessa conexão. Então, já entra tarde a volta de Cristo. Apóstolo Paulo diz para a gente acelerar, Pedro diz para acelerar a volta de Cristo com orações. Então é necessário a gente pedir a volta de Cristo. Pedir que ele volte logo. Sim. A Bíblia diz sobre isso, para pedir, rogar ao Senhor para que ele volte. Mas o período verdadeiro que a igreja vai rogar pela volta é o período das dores. Hoje a igreja está confortável.
Hoje vou falar até da gente mesmo. Quantos de nós aqui ora todo dia para Jesus voltar logo? Não ora. Quando nós estamos debaixo de muito quebrantamento, a gente oramos, pedimos a volta do Senhor. Estamos debaixo de tanta realidade do céu, cara, a gente quer voltar, a gente quer para o céu. Hoje eu não quero viver nessa terra. Entendeu? Com tudo que Deus tem nos dado, eu não quero, eu não tenho apoio nenhum aqui, não tenho nada aqui, não vejo nada. Eu vivo como se não tivesse absolutamente nada, porque eu sei que isso é enganoso. Quando a gente se amarra nisso, a gente perde o foco, a gente perde a vida, a gente perde a unção, perde contato com Deus. Entendeu? Então, assim, é um tema muito importante, porque a apostasia nos Estados Unidos, irmão, já está instalada. A igreja mais apostata do mundo é a americana. Hoje, infelizmente, eu não posso dizer mais que a igreja dos Estados Unidos é modelo. Para mim, não é mais modelo. É lamentável o que está acontecendo na igreja brasileira, na igreja dos Estados Unidos. Essa liberdade, não desde na liberdade temos a liberdade do espírito, mas não deu ocasião na carne. Por causa da nossa liberdade de espírito que nós temos. É o que a igreja dos Estados Unidos fez. Por tanta liberdade, está tendo tanta libertinagem. Entende? Hoje você olha para um cantor gospel lá dos Estados Unidos, cara, não tem diferença nenhuma do cara do mundo, irmão. Pelo amor de Deus. Irmão. É a super graça que eles Pelo estão amor agora, de né? Deus. Inclusive, o falecido evangelista Billy Graham, ele compara, não é um americano, ele sendo americano, ele compara Estados Unidos pior do que Sodoma e Gomorra. É verdade, ele fala isso, é um relato dele, né? Ele fala Que se os Estados Unidos não se arrependesse, o juízo seria muito pior do que ele podia imaginar. isso. O próprio Leonardo V. Rio também, Sim. ele fala muito sobre os Estados Unidos. Olha lá, 2 Tessalonicenses 2,7 assim, na realidade o ministério da iniquidade já está em ação, restando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Né? É uma incógnita aqui, que os grandes tradutores da Bíblia, né, da King James, Almeida, todas as traduções, né, os seus tradutores, né, os grandes teólogos, estudiosos, eles ficam tentando definir quem é esse, que seja afastado até que o detém. Ainda está no gênero masculino aqui. Né? Quem é esse? Quem está detendo o aparecimento do anticristo? Quem é esse que detém ele? A única explicativa pela própria King James, o conselho de estudos, né, e de ética bíblica da King James, tá? Esse que é um estudo que eu vi, que inclusive tem até nossos rodapés aqui, que é o Espírito Santo. Que é a única coisa que impede, de fato, a manifestação e a proliferação do ministério da iniquidade a nível mundial é a igreja. Hoje a igreja, graças a Deus pelos que estão corretamente posicionados em áreas dentro da sociedade, estou falando de governo, estamos falando de indústria, estamos falando de vários setores, ok? Eu também creio nisso que podemos entrar, mas é perigoso muito porque tem muitos que não tem chamado para isso, tem que ter muitos chamado para isso. Ah, mas é crente ser político? Pode. Irmão, Daniel era o quê? Ele era governador da Babilônia, meu querido. Pensa, que José é o quê? José era, cara, ele era o faraó, meu irmão. Ele estava abaixo do faraó, ele era o segundo faraó. Então a gente vai falar o quê? Você está entendendo? Ele era como se fosse o vice-presidente do Brasil, né? Dos Estados Unidos, assim dizer, o Egito, né? Então, o que acontece? É normal. O que mais existia eram os profetas que estavam dentro dos reinos, influenciando. Então, que existe o quê? Profetas, homens de Deus, que são designados para governo. Outros profetas são destinados para o meio do povo, ok? Outros profetas é destinado em áreas específicas que outros não são. Não adianta. Tem profeta que é autoridade a nível regional, que a autoridade dele não passa em Nova Iguaçu. Tem autoridade que é nível internacional, voz internacional, voz nacional, entendendo? Então, voz para o governo, que é capacitado para isso, como Daniel e seus amigos, eram os 3 governadores. Eles se foram levantar como governadores, satrapas, ou seja, eram os homens, os deputados, os caras mais poderosos que existiam na época. Era quem? Daniel e os 4 amigos dele. Pelo amor de Deus, irmão. O reinado de Daniel era terrível. E ele pegou o reinado de Dário, pegou Nabucodonosor, de Dário e de Ciro, 3 grandes reis, e o cara transcendeu. Ele tinha uma autoridade imensa dentro da Babilônia. Então, nós estamos falando que é permitido sim. Então, a igreja ela tem que estar em todas as áreas manifestando justiça e poder. Essa é a era. Alguém quer falar? Júnior, alguma pergunta? Sim, pode falar. Alessandra Vasconcelos pergunta: Apóstolo, você já teve alguma revelação sobre o papel que o Brasil terá na nova ordem mundial? Ela se refere a espiritual, econômica ou conflitos. Sim. Infelizmente o Brasil ele vai cair no engano. A nação ela vai ser engolida pelo engano. O Senhor mostrou o Brasil. O Brasil ele vai está acontecendo algo que é visível isso, mas o Senhor Deus me mostrou. Lembra quando Deus mostrou a inflação, da questão da inflação, a gasolina, cada vez subindo mais. Esse dia Deus mostrou que subir mais ainda. E subiu, tu viu? Sim. Subiu. E vai subir mais ainda. Sobe mais, ainda vai subir. Não só isso. Hoje Deus me deu uma revelação profunda sobre o Brasil, sobre a Petrobras. Até guarda esse corte também para a gente poder lançar depois nas redes. Eu vi a Petrobras
ela tomando, rachando, de uma tal forma que as suas ações caíam, o acesso da Petrobras no nível do governo caía. A Petrobras perdia o seu valor. Caraca. E eu vi assim na visão hoje, que Deus me levou um espírito para poder ver isso, foi muito claro. Era como se eu tivesse com um ajudante pedreiro e falava assim, você vai trabalhar na Petrobras? Não, pô. Petrobras está pagando mais mal do que um ajudante pedreiro. E eu vi como se o salário da Petrobras caía tanto que a Petrobras ela chegava ao ponto de falir na visão. E eu fiquei chocado com isso. Pô, Petrobras é um império do Brasil. É o chaveirinho de ouro do governo, é verdade, não é? Petrobras. Nossa, Petrobras é o que? O orgulho do Brasil é a Petrobras. Porém, a Petrobras vai sofrer um juízo. Meu Deus. Agora, o que vai acontecer dentro disso? Petrobras sofrendo juízo, o que vai acontecer, irmão? Se prepara. Economia, cara. Que é economia. Isso. Nós vamos ter uma pancada na economia muito grande. E quem é que vai ser o famoso salvador desse negócio aí? Aí vai entrar o PT, vai entrar o pessoal da cúpula da nova ordem mundial. O próprio Lula falou o quê? Que teve com o Papa na reunião da nova ordem mundial. Ele falou. Sim. Ele falou, ele é o líder. Ele vai entrar. Ó, outra coisa que eu vou falar para vocês ainda. O Senhor me levou espírito dias atrás. Eu estava numa sala branca, num prédio muito alto. Eu estava entre o Bolsonaro e o Lula. Entende? E estavam os dois assim, um em cada canto, sentado numa cadeira, branquinho, e eu no meio. E começavam a trocar farpas. Sim. E o Bolsonaro estava perdendo a presidência. Infelizmente ele não vai ganhar. Aí o Bolsonaro ficava, mas e os mensalão? Começaram a falar de todos os roubos. E tantos milhões que vocês... Ele falou, aí o Lula falou, Bolsonaro, você vai voltar de novo nesse assunto, Bolsonaro? De novo, Bolsonaro, vai falar desse papo de novo, Bolsonaro, pera lá, Bolsonaro, a gente tem que alimentar os pobres estão precisando de dinheiro. Aí o Bolsonaro ficava revoltado, quieto assim, eu só olhando, e de repente começava um falar de uma coisa do outro. Daqui a pouco o Bolsonaro levantava revoltado, chateado, saía, fechava a porta e eu ficava com o Lula, e eu pregava arrependimento pro Lula. Aí o Senhor falou assim, prega arrependimento para ele, ore pela salvação dele. Eu vi que os cristãos hoje em dia, infelizmente, tem uma coisa para a gente poder falar agora, pastor, importante, Sim. viraram partidaristas, Com certeza. petistas, bolsonaristas. Irmão, a gente está no partido de Cristo. Bolsonaro, desde que ele parou de obedecer a Deus, a coisa começou a ficar ruim para ele. Deus deu poder para ele, deu uma graça para ele, deu, por causa da igreja, por favor. Bolsonaro fez muitas coisas maravilhosas. Teve os erros dele, teve os excessos dele. Sabe por causa de quê, cara? Precisou de verdadeiros homens ungidos para auxiliar. A guerra do camarada foi muito grande. Não tem nem como julgar um homem desse. Temos que agradecer a Deus pela vida dele. Amém? Agora, resumindo para vocês, resumindo mesmo, essa questão a posição do Brasil, tudo isso, infelizmente, não vai diferir de nada de outras nações. Posso contar uma visão que eu tive com vocês em 2020. Sim. Acho que foi entre 2019 e 2020, eu estava em Brasília. E eu lembro que eu tinha uma visão, fui levado para ver a nova ordem mundial. Eu corria pelas ruas de Brasília, sabe o que eu via? Eu via as pessoas, tudo uns bares lotados. Se era lotado, ficava ultra lotado. Todas as lojas cheias, tudo cheio. E eu correndo na rua e Deus falava assim, a falsa prosperidade está vindo para enganar o mundo. O Brasil. Aí eu começava a correr. E aonde eu corria, eu vi uma televisão. Todos os lugares tinham uma televisão com o mesmo comercial. Um bonequinho, um mundo rodando, um globo terrestre. E aquele bonequinho começava a ensinar a falar inglês. Olha só, eu entrava no metrô, em ônibus, prédios, tudo onde eu corria, eu via aquela tela ensinando aquela nova linguagem. Então, o Brasil ele vai cair no ponto seguinte. A economia está sendo abalada, a coisa fica mais estreita agora por causa da questão de eleições, né? Tu sabe tudo isso, etc. Porém, o Brasil ele não vai ter uma posição, a questão governamental, nada contra isso. Mas a igreja brasileira, a promessa é o avivamento. Sim. O avivamento quando explodir no Brasil, nós vamos ser a nação celeira. Eu vi como uma nação celeira. Era um celeiro que recebia pessoas de vários lugares do mundo. Eu vi os aviões de vários lugares do mundo caindo no Brasil. Não pousava, tinha que cair aqui. Mas não explodia, ele caía na praia, caía na areia, mas não explodia. E as pessoas caíam tudo no Brasil. Ou seja, Deus vai fazer alguma coisa a respeito da nação brasileira, porque o último grande avivamento tem sido prometido há muitos anos, irmão. Eu tive com profetas que profetizaram, com pessoas que profetizaram lá no Toronto, Canadá, não sei se é aquela profecia, Brasil é da hora, uma profeta lá, sabe? Eu conheci ela pessoalmente, conversei com aquela profeta, uma americana, ela falou do avivamento do Brasil e revelou. Entende? Isso aí é o que mais fala dos Estados Unidos, que está apontando. Por que os americanos só querem Brasil, 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 Brasil? Porque a graça está aqui, é visível que está aqui. Sim. Com toda a iniquidade, com toda a falta de sabedoria, a falta de maturidade que a igreja brasileira tem, olha o mover do Espírito Santo que está sobre a gente. Sim. Olha o mover do Espírito Santo que está sobre o Brasil. É visível que está conosco a graça.
Você está entendendo? É transferido esse manto que caiu sobre de ciência, de revelação sobre o Brasil, está sendo transferido sobre 12 vezes mais forte sobre as nossas vidas, o que Deus mostrou. É muito mais poderoso. Então, acho que um monte de americanos vão vir aqui receber ponto final. Que quem ordena é Deus, a supremacia vem de Deus, quem sabe tudo é Deus. Amém? O avivamento é a própria operação do poder de Deus a nosso favor. Então, o que vai nos fazer a diferença no Brasil é o avivamento. Agora, a posição governamental, nenhuma. Vai ser só parte de um governo totalitário. Amém? Pode Sim, fazer, por irmão. favor, pastor. Pode falar. Não, fale. Então vamos lá. Apóstolo, o senhor citou aqui 2 Tessalonicenses, né, seu capítulo 2, que aí frisa bastante a parte do anticristo. Aham. Vamos falar um pouquinho mais sobre o anticristo? Pode falar. Mas aqui, o apóstolo, ele fala sobre a questão do dia da apostasia, né? Antes daqueles dias, virá a apostasia. Essa apostasia, ela já está acontecendo? A apostasia de quem? Da igreja, do mundo? O que seria isso? Seria juntamente com o anticristo, antes do anticristo? Como seria? Então, nós já até citamos, né? Uhum. Virar apostasia. O próprio apóstolo Paulo diz que o ministério chama de ministério da iniquidade a própria apostasia. Já está em ação. Sim. Ele sempre teve em ação. Mas ele vai vir com toda a força. A força total vem. Vai chegar uma plenitude. E para chegar à plenitude é um governo. Uhum. Um governo unificado. Onde de tudo que o homem quer. Então tem que vir, de fato, nova ordem mundial. Apóstolo, interessante que no Antigo Testamento a gente vai ver que aquele povo hebreu no início, né? Ele esperava um rei que viria trazer essa paz. Justamente essa paz que nós estamos falando agora, a falsa paz. Eles esperavam o Messias que viesse em um cavalo branco, né? E trouxesse a união dos reinos daquela época. Sim. E aí a gente vê que é uma coisa idêntica à nova ordem mundial de hoje. Sim. E isso vai trazer muito engano às pessoas, porque vai pensar que verdadeiramente o anticristo, né? É aquela pessoa, é um Cristo mesmo sentado no terceiro templo. É o Cristo E que vai deles, levar que eles até esperavam. muitos cristãos ao erro, Então, a se enganar. É uma coisa importante, nós vamos ler essa passagem aqui, que Deus vai entregar eles a esse espírito sedutor de engano. Porque ele vai dar o Cristo que eles sempre quiseram. E outra, uma coisa importante, essa nova ordem mundial tem que ter uma religião mundial. Sim, E qual é o conceito? Vai misturar judaísmo, o conceito bom do judaísmo, sim, com cristianismo, com outras seitas e outras religiões. Hoje tem um ecumenismo, correto? sim. Sim. Mas não é ecumenismo. Ecumenismo é a unidade das religiões. Estou falando que o anticristo ele vai ter a religião dele, ele quer a religião dele, meu filho. Ele quer o mandamento dele. Ele quer criar os novos mandamentos. Então, se ele é o anticristo, o que Cristo deixou pra gente? Mandamentos. Sim. Ele vai deixar mandamentos. Lembra que eu falei da visão da Bíblia, aberta à luz de Lúcifer? Sim. Ele vai deixar uma nova Bíblia. Ele vai fazer um novo sistema de crenças mundial. Acabou. Caraca, Ele vai criar tudo que o homem sempre quis. Uma falsa ideologia. meu Deus. Isso é muito importante falar isso aí. Anticristo, vou falar mais uma coisa, anticristo. Uma das revelações que foi muito forte que eu tive sobre ele. Eu lembro uma época, eu fui levado nesse espírito assim numa dimensão. Eu vi uma igreja muito grande, muito grande. E essa igreja, subiu um pastor, convidava outro pastor a pregar. E aquele homem começava a pregar, e tinha um encanto nele tão forte, que ele pregava sobre como prosperar, ele começava a pregar coach, ele começava a pregar coisas que não tinha nada a ver com a Bíblia. E muita gente ficava, uau, uau, todo mundo idolatrando ele. É uma igreja muito grande. Quando acabava aquele culto, aquele homem ia para uma sala, ligava um computador. E ele falava com outro homem que estava num outro computador numa outra sala. E eu ia lá na outra sala ver quem era. Era uma sala escura. Quem estava sentado? O anticristo. Eu vi ele com a perna dobrada, com o mesmo terno de sempre, mesma roupa de sempre. Depois eu vou mostrar tem um homem que é possivelmente ele é o anticristo. Do mesmo jeito, jeitinho igualzinho, mesmo rosto, mesma face, é aquele homem mesmo. Inclusive ele tem um prédio nos Estados Unidos que está lá 666, o nome do prédio dele. Só para você ter noção, ele é um dos homens mais poderosos do mundo. É um dos maiores empresários do mundo. Ele era o conselheiro do Trump, entende? E sempre vi aquele homem muito parecido com ele. Inclusive ele é judeu ainda. Olha só, ele gosta de judaísmo. Inclusive ele estava lutando pela paz entre a Palestina e Israel. Só para você ter noção. Caraca, é muita Então, coincidência. e outra, a cara dele, meu filho, é uma carinha que todo mundo vai querer. Entendendo? Bom moço. Ele é o padrão, ele está entre o meio, entre a nossa juventude e os mais velhos. Ele é o equilíbrio entre as duas gerações, entendeu? Então, assim, só resumindo para vocês. E quando eu vi aquele homem conversando com aquele pastor, eu falava assim, ó soberano e exaltado. Aquele homem idolatrava o anticristo. Você que está sentado e exaltado. E começava a passar, nós fizemos isso, ele só fazia assim, ó. Só isso.
tanta arrogância, tanta idolatria naquele homem. Esse homem vai ser terrível. Eu lembro de uma visão que o senhor Ai, teve, desculpa. que o senhor... é a empolgação do assunto, né? Fogo. Porque isso já nos remete à volta de Cristo, está próximo. sim. Apóstolo, eu lembro da visão que o senhor teve, que o anticristo ele já tinha uma porcentagem de aceitação, Aham. né? Então esse homem ele está observando todos os Ele já tá, acontecimentos, né? ele já tem uma aceitação muito grande no mundo inteiro. Aham. Ele é muito influente no mundo inteiro. Perguntas? Vai perguntar? Pastor Gelson. Boa tarde, bom dia ainda. Né? Em relação à questão de finanças, antigamente as pessoas, os mais idosos, eles até guardavam dinheiro num colchão, lembra? Aham. Quem tem dinheiro na carteira hoje? Poucas pessoas, né? Poucas pessoas. Hoje é mais fácil trabalhando com Pix, né? Transferência. Isso significa são passos curtos, exige que na Bíblia a implantação de chip, o código, em relação à parte do corpo humano. Sim, uma coisa que hoje o Pix, na verdade, ele é um dos os maiores passos para a economia foi o Pix. Ele acelerou a economia mundial. Na verdade, quando criou o Pix, né, ele veio à tona e ele foi estabelecido agora, o aceleramento da economia é muito grande. E assim, quanto mais o ser humano ele aderir ao Pix e menos usar a moeda, maior é a prosperidade de uma nação. Quanto mais se imprime moeda, imprime dinheiro, notas e fabricam moedas, né, significa que é mais difícil o controle, nós vamos ter mais inflação, mais roubos, né, vai ter todo tipo de engano. Mas o Pix é o quê? É a maior segurança que tem para controle mundial. É a maneira de controlar financeiramente a gente, de sondar a gente. Então, não adianta guardar dinheiro debaixo do colchão que não vai valer de nada. Quando vai, não vai valer. Vai ter que estar depositado, vai ser tudo digitalizado. Quando vir a nova moeda, ela vai vir poderosa. Inclusive, né, falar aquela visão que eu vi do dólar. Sim. Eu vi o dólar valendo tipo 1,27, caía tanto dólar, que o dólar começou a cair. Começou. E assim, tem que cair para criar uma nova moeda. Eu vi o euro caindo esses dias também. Entendendo? O euro vai cair, o dólar vai cair muito. Por quê? Porque é para criar uma nova moeda. Vai ter uma nova moeda, vai ter um novo sistema mundial de uma moeda. Então, não vai ser dólar, não vai ser isso aqui, não vai ser euro. Vai ser uma nova moeda. A gente tem visto essas moedas digitais cada vez ganhando mais espaço aí no mercado, né, apóstolo? A gente não sabe de onde, qual será. Mas não vai ser essa questão de Bitcoin, não vai ser nada disso. Absolutamente nada. Por quê? Porque vai pegar um pobre, como é que o pobre vai ter 600 mil reais? Um Bitcoin vale milhares de reais, entende? Não tem nada a ver com isso. Né? A nova moeda ela vai ser uma moeda criada entre as nações, vai ter um nome dela. Né? Vamos ver qual o código dela, né? Se não vai ser 666 também de cara, né? O Senhor me levou em espírito. Eu tive uma experiência, foi 2 anos atrás. Foi antes de a gente construir aqui. Acho que você estava em... Faz 2 anos, você faz 2 anos que você está aqui? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos? Então Sim. vai fazer 2 anos essa experiência que eu tive. Fui levado em espírito. Eu fiquei 3 dias virado. Eu estou te falando de uma dimensão de glória que teve comigo. Eu tenho uns irmãos da igreja que teve comigo esses dias lá. Eu vou falar para vocês algo muito sério sobre isso, ok? 3 dias nós ficamos ali virados debaixo do poder de Deus ali dentro. E nesses 3 dias o Senhor me levou sobre o mar. E um grande anjo que estava sobre o mar, ele me deu um livro. Quando aquele grande anjo ele me entregou aquele livro nas minhas mãos, ele me mostrou o evangelho mundial. Ele falou assim: esse aqui é o evangelho eterno que será pregado nos últimos dias. E eu não entendi, ele começou a me ensinar aquilo. E eu vi correndo na velocidade, como se fosse na velocidade do som, da luz, não sei. Eu só sei que era muito rápido. Eu cruzava os continentes numa velocidade muito grande no espírito. E eu vi o evangelho sendo pregado no mundo inteiro. De repente, eu vi um vento. Esse vento batia sobre todo o mundo. Os anjos dos 4 cantos do mundo soltavam o vento. São 4 anjos que seguram o vento dos 4 cantos do mundo, correto? Sim. Ok. Aquilo simbolizava o evangelho mundial. Esses são os 4 mensageiros do mundo, são os anjos que têm maior autoridade e poder para liberar poder sobre a igreja, ajudar a igreja para pregar o evangelho em nível mundial. Inclusive, já fui visitado por esses anjos. E Deus me levou em espírito e eu vi claramente. E o Senhor me falou: vocês usarão o sistema do anticristo por um tempo. Por esse tempo vocês usarão para pregar o evangelho mundial. É quando vai estabelecer o inglês, a nova linguagem, a tecnologia, o 5G, a velocidade de transmissão. Tudo isso nós vamos usar por um tempo. Vamos usar essas tecnologias. Então, mas é só por um tempo, porque nós vamos ser vedados. Então, antes de ser vedado, o Senhor me mostrou claramente: vocês usarão
o sistema que vai ser estabelecido na nova ordem mundial, o sistema mundial, a conexão mundial. Inclusive, você sabe, tá na mídia também. Estão passando novos cabos nos oceanos, estão passando por uma conexão do 5G mundial. Cabos de quilômetros de extensão para ter a conexão 5G. Tudo a cabo, não sei se vocês sabem isso, tudo a cabo. E está passando isso e nós vamos usar essa tecnologia para propagar o evangelho de todas as maneiras possíveis. Mas eu vou falar para vocês, a Bíblia diz, ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não fique sentado e pregue. Hoje é fácil você ficar na mídia aqui e pregar para as pessoas. Mas vou dizer uma coisa, não vai ficar mundano entrando. Quem está vendo lá Luan Santana, ficar vendo aqui um podcast que eu estou falando aqui não. Quem vê aqui é só crente. Eu vou ter que ir lá um tal mundano lá para entrar lá e pregar o evangelho. Essa historinha de ficar pregando pela internet, mas eu estou muito perdido com isso. Está totalmente errado isso. Por isso que a gente não fica fazendo isso. Nós estamos aqui dando a palavra para os cristãos, mas a nossa missão, vai lá toda semana aqui, na favela pregando. Ajudando os pobres, socorrendo as pessoas, pregando de casa em casa, fazendo evangelismo, orando para Deus abrir portas das missões para a gente. Porque se a gente não for, quem pregará? O apóstolo Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem é enviado? Como formou seus pés daqueles que são enviados? Nós temos que ir, nós temos que fazer. E nesses últimos tempos, nós teremos uma velocidade de se mover. Não é velocidade só de comunicação. Estou falando de velocidade de movimentação. O mundo estará conectado. A velocidade é muito maior. Tudo isso vai ser mais rápido. Nós vamos conseguir e vamos ter o inglês ao nosso favor. Vamos falar inglês. Nós vamos pregar para todas as línguas. Nós vamos ter poder, uma autoridade muito grande para fazer isso. Graças a Deus. Mas sabe o que eu falo para vocês? É muito curto o tempo. Nem todos vão alcançar isso. Nem todos ungidos, nem todas as pessoas vão conseguir isso. Não vai conseguir. É para pessoas específicas. Entendeu? Então essas pessoas têm que estar preparadas. Eu quero falar para vocês sobre a transferência de riqueza dos últimos tempos. Está no livro de Joel. Está no livro de Zacarias. O Senhor diz, a mim pertence o ouro, a prata, dou a quem quero. Há uma transferência nos últimos tempos que nós vamos ter muito grande. Mas não é para todos. Deus tem me alertado. Entendeu? Não espante Deus prosperar do nada, o apóstolo do dia para a noite. Não estou roubando, não estou falando nada disso não, irmão. Eu vivo dentro da igreja, eu vivo aqui com meus irmãos, eles vivem do meu lado, graças a Deus. Eu vou falar, esse cara está roubando. Não estou fazendo nada, não, estou orando. Amém? Eu estou me preparando para ser um receptor, um transferidor de bênçãos espirituais para a vida das pessoas, para usar recursos, para alcançar almas. Não tem por que colocar dinheiro na minha conta e ganhar dinheiro para mim, não. Irmão, o tempo está acabando, eu tenho que viver cada dia o seu dia, ponto final. Amanhã Deus vai me sustentar. Hoje eu tenho que correr, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, eu tenho que colocar tudo em ordem, para a gente conseguir focar no evangelismo. Tudo que a gente está correndo aqui dentro é para quê? Para pegar bonito, para o pessoal ficar... Não, é para o evangelismo. Precisamos estar com a vida equilibrada em todas as áreas, para a gente não ter falta, para a gente correr o mais rápido possível, com o máximo de pessoas possível, para ganhar almas. Esse é o meu único foco. Entende? A gente faz conferência, faz algumas coisas aqui para transferir entendimento, que Deus me ordena para fazer isso, para transferir da igreja. Mas a gente não fica sentado nisso não, você pode ver, a gente não fica sentado nisso não, irmão. Aí tem recursos, então hoje são mais de 11 livros lançados de ensinamento. Meu Deus do céu, você vai passar anos estudando aquilo ali, não vai nem chegar no conhecimento daquilo ali, irmão. Passei anos recebendo aqueles fundamentos ali. Tem mais modos para ser lançado para ensinar a igreja, a apoderar a igreja, transferir fundamento apostólico, profético, evangelístico, pastoral, tudo que tem ali dentro, para ajudar as pessoas a ser libertas, os cristãos. Mas não vai inibir a gente da nossa missão dos últimos tempos. Vamos correr contra o tempo, irmão. Se a gente for fiel, estar atento ao que Deus está falando, o que está acontecendo, se alinhar ao tempo, nós vamos ter um aceleramento tão grande, vamos correr com um passo tão lá que outros vão ficar olhando como é que eles conseguem correr 10 anos à frente. Porque nós estamos posicionados. Aí responde aquela pergunta que a gente vai falar daqui a pouquinho, o posicionamento da igreja dos últimos dias. Aí nós vamos entrar nessas mensagens que é onde nós estamos bem preparados para poder falar. Ajude a compartilhar, eu creio que isso vai edificar na sua vida. Temos muito mais coisas para falar agora, acho que é uma coisa muito importante a ser falada e queremos expandir a verdade. Escute que nosso princípio aqui, cara, não é ficar famoso, ficar com isso não. Então é para propagar a verdade. A gente quer que a verdade fique famosa, amém? Isso, que a verdade ganhe acesso ao coração das pessoas e ponto final. Aleluia. Porque se eu quisesse, irmão, tá famoso isso aí, eu iria para vários podcasts da vida aí, eu estaria num caminho que estaria, uau, cheio de gente indo pro inferno, sabe? Eu quero ir pro céu, eu quero fazer as coisas justas e usar isso aqui hoje com santificação, que é o mais difícil. Hoje é difícil, a pessoa quer usar por dinheiro, é terrível. Mas vamos falar, tem que falar a verdade, né? A verdade ela vai ser sempre cedida. Agora, só para nós entendermos aqui, o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 9, diz assim, ó, agora, pois, somos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. E aonde a ira de Deus se manifesta? Apocalipse capítulo 15, versículo 6, que é derramada as 7 taças da ira de Deus. Quando chegar a ira de Deus, 3 anos e meio de grande tribulação sobre a terra. Fechou? Então aí nesse período nós não estaremos mais aqui. Irmãos, desculpe interromper aqui rapidinho, permaneça no vídeo porque mais para frente ele vai falar sobre a visão que ele teve do arrebatamento da igreja.
Amém. Eu tenho uma pergunta aqui, apóstolo. Num período que para a gente passar o arrebatamento, eu queria que o senhor falasse um pouco do reino milenar, que Jesus Cristo vai levar a igreja, do milênio, que vai ser estabelecido o trono de Davi. Como é que vai ser naquele reino? O evangelho eterno vai ser pregado? Ok. Tem como o senhor falar um pouquinho disso? Vamos falar sobre isso. Bom, lá no livro de Apocalipse diz que novos céus e nova terra, o senhor vê? Que foi feito novos céus e nova terra e tudo se fez novo. Uma coisa importante, nós somos tirados da terra. Apóstolo Pedro diz em 2 Pedro, no capítulo 3, que vai vir um fogo que vai derreter a terra inteira. Ok? Vai derreter a terra inteira. Vai descer a nova Jerusalém dos céus. Ok? Nós estamos falando isso após o governo milenar. Até que Satanás seja julgado com todos os ímpios, jogado o quê? No abismo. Ok? No lago de enxofre, desculpa, que é o dano da segunda morte. Então nós vamos ter um reino milenar. Como é que vai se suceder o milênio? Quando estiver Israel sendo aniquilada no Armagedon, Jesus Cristo ele vai voltar com todos os seus santos. Aí depois você pode ver Apocalipse capítulo 19. Capítulo 19 é o que mais fala sobre isso, ok? 18, 19. Começa o período dessa grande tribulação, a guerra do Armagedon. Jesus Cristo ele volta exatamente nesse ponto. Ele, é a segunda fase da segunda vinda dele. Né? A primeira ele vem nos ares, arrebata sua igreja em secreto, somos transladados, ok? Na segunda fase ele vem conosco para o julgamento, né, de toda a terra, todos os ímpios. Então, quem é que vai julgar o mundo? Nós. Nós teremos essa autoridade. Nós julgaremos demônios e julgaremos o mundo. Teremos essa autoridade. Então você vai ver que nesse período, quando estiver ali tudo isso acontecendo, Jesus Cristo ele desce. Lá em Israel ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Ok? Como Ezequiel diz, a porta oriental, que fica de frente para o cemitério dos muçulmanos, que está em frente a essa porta, em frente também para o Monte das Oliveiras, está a porta oriental, onde ele pisa, onde vai se fender o Monte das Oliveiras. Os mortos ali vão ressuscitar primeiro, o justo. Lembrando que tem algumas partes em Apocalipse aqui, que vocês têm que entender isso. Uma coisa muito importante, que Apocalipse 15 em diante você vai começar a ver isso. Você vai ver que tem alguns santos que não está falando de nós, está falando dos israelitas. Ok? Assim como existem os 144 mil, os 12 mil de cada tribo que Deus reservou para si, Ele santificou esses e reservou para si. Hoje, muitos judeus estão tendo visão com a aparição do próprio Jesus como Messias para eles. O mundo inteiro está acontecendo isso. Judeus em todo o mundo estão relatando que estão vendo Jesus Cristo, estão sendo salvos, estão aceitando Jesus Cristo. Então está uma onda muito grande de salvação dos judeus e vai acontecer uma onda muito grande de salvação dos judeus. Então tem os santos que eles vêm no período da grande tribulação. Aí existe esses que vão ter que lavar suas vestes, ou seja, eles vão ter que lutar arduamente pela salvação deles. Aí já entraria lá, Apocalipse 18, Apocalipse 17, começa outra etapa aqui para falar de vocês sobre arrebatamento. Então, existirá as pessoas que vão depois na segunda leva? Sim, de fato, os que não honraram agora vão ficar na grande tribulação. É bíblico, ok? A gente pegar aqui, a gente verá que a gente acha que é tranquilo para vocês. Glória a Jesus. Glória a Deus. Lembrando, Apocalipse 18, você vai ver aqui bem a queda da Babilônia, a ruína da grande Babilônia definitiva, né, fala dos habitantes da terra, aqueles que ficaram na terra, etc. Apocalipse 19 fala do júbilo no céu, aí fala da bodas do Cordeiro. Aqui somos nós. Eu creio, eu creio. Você vai para o céu? Vai arrebatado? Eu vou na primeira. Então, bacana. Aqui nós estamos no banquete do Cordeiro. Estamos casando com o Cordeiro. Amém, amém. Então depois você pode ler Apocalipse 19, 7, Apocalipse 19, 8, 9. Maravilhoso. Eu acho que eu vou ler para vocês. Pode ser rapidinho? Amém. Apocalipse 19, 7 assim: alegremos, exaltemos e damos glória a Ele, porque chegou a hora da boda do Cordeiro e a sua noiva está preparada. Para vestir-se foi providenciado linho fino, puro, resplandecente. Linho fino representa atos de justiça dos santos. Então o anjo ordenou: escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete de núpcias do Cordeiro. E disse mais: essas são as exatas palavras de Deus. Bem-aventurados são os que são chamados. Bem-aventurado quem entrar na primeira. Ok? Tem alguns percursos bíblicos aqui que eu podia ler aqui agora, só que o nosso tempo está curto. Mas vamos só tentar encerrar sobre os últimos tempos. São meio-dia e 31, o assunto hoje está bombando. Amém? O povo está aí online? Está tudo bem? Glória a Jesus. Creio que está sendo um assunto bom. Que coisa boa. Hoje o assunto está indo muito importante. Lembrando uma coisa, quando você manifestar o juízo final, trono branco, isso aí, reino milenar. Reino milenar, onde fala do reino de 1000 anos de Cristo Jesus, como entra aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, alguém fala do reino milenar. Nós vamos estar com o Senhor reinando com ele 1000 anos, né? Vamos voltar, já vamos estar de branco, vamos estar vestidos, já passamos a boda do Cordeiro, já somos a noiva do Cordeiro, não somos mais igreja, somos a noiva do Cordeiro. Amém? Já descemos com o nosso noivo, estamos casados. Estamos lá em Israel, estamos falando de Jerusalém. Ele vai sentar no trono de Davi, glória a Jesus.
Ou seja, vai estabelecer por 1000 anos e vai mostrar à terra que a terra poderia ter a verdadeira paz através da justiça dele. Ou seja, no reino milenar, nós, eu e vocês, vamos pregar para todos aqueles que sobreviveram, que ficaram vivos de todo esse processo de destruição em massa mundial. Amém? Guerras nucleares. Quem vai pregar para eles? Eu e você. Nós vamos pregar para eles o evangelho eterno. Vamos falar só de eternidade. Simplesmente isso. Eles vão ver a gente, nós vamos estar aqui pregando para eles e muitos vão crer. Porém, depois de 1000 anos, Satanás é solto de novo para enganar o mundo outra vez. Ok? Vai dar o poder de Satanás para novamente provar os habitantes da terra. Tu se pergunta, por que isso? Não sei responder, irmão. Não tem pergunta, não tem resposta para tudo. Sim. Tem mistérios que estão em Deus, irmão, que é muito complexo. Que só o Senhor, talvez, se ele quiser um dia me revelar, amém, glória a Deus por isso. Mas é uma coisa que só Deus sabe. O porquê ele vai permitir Satanás ser solto novamente depois de 1000 anos. Arcanjo Miquel desce, pelo sopro da sua boca, o Senhor vai aprisionar ele, etc. Ele vai ser preso, vai ficar 1000 anos, vai ser solto outra vez. E quando ele for solto durante 1000 anos, ele vai ganhar a terra. Sim. Depois dali que vem o julgamento final de todas as coisas. O último julgamento final. Esse último julgamento. Lembrando que para você andar na boa dos cordeiros, você foi arrebatado, teve uma poração ali. Tem que entender que já tem um julgamento já ali. Para mim estar com ele, eu já passei, minhas obras teve que ser aprovadas. Eu já estou glorificado. Ok? Já estou glorificado. Depois você pode ler isso tudo na leitura de Apocalipse passo a passo. É muito simples. Você entendendo o período, essas divisões que nós estamos falando, esses três sete que eu falei para vocês, entender isso aqui, conectar o período que nós somos arrebatados, você consegue entender quem são os que vêm depois da grande tribulação. Entendendo? Os que venceram o marco da besta, são duas coisas diferentes, são os santos também. E tudo isso nós vamos conseguir definir. Lembrando que os santos aqui não só somos nós, está falando os santos, não está falando a igreja. Está falando judeus, está falando em todo mundo, todos aqueles que aceitaram o evangelho. Pessoas que um dia ouviu o evangelho, nunca deu valor, entendeu, lutou pela salvação. Um dia pessoas que teus vizinhos que conheceram você. Entendendo? Cara, ele foi arrebatado junto, sumiu da terra. Era verdade. Eu vou lutar por isso. Amém, amém? Agora, o governo milenar, o milênio, é para Jesus mostrar que a terra poderia ter paz através do próprio evangelho dele. Ele vai estabelecer o governo milenar. Esse, no milênio, que vem o Messias que Israel sempre esperou. Simplesmente, no milênio, Jesus ele volta para o povo judeu. Ele vai voltar exatamente para Israel. Ele não volta para a sua igreja. Ele volta para Israel. Para redimir, para resgatar Israel da destruição no Armagedon, no Vale de Josafá. Ali que Jesus vai, seus anjos, vai exterminar. Lembra lá na Síria, lá no livro de, o livro de Isaías, se não me engano, capítulo 37, né? Um anjo destruiu 180 mil soldados da Síria. Ok? Os anjos vão fulminar, os anjos vão matar, vai fulminar, vai matar. Ordem para destruir, matar, julgamento dos ímpios para lançar juntamente com o anticristo, juntamente com o falso profeta e Satanás para aprisionar 1000 anos, né? Depois de 1000 anos, quando você abrir a prisão, Satanás vai ser solto, vai ser mais um julgamento da terra, daqueles que aceitaram ou não aceitaram. É a finalização de todas as coisas. Final. É o trono branco, as obras. Lembrando que nós não somos julgados na questão de salvação, não. Frisando tudo, resumindo tudo aqui, o resumo do resumo. Milênio vem, depois que se completar o milênio, o que vai acontecer? A Nova Jerusalém, o mundo, tudo vai se fazer novo. Aí sim, Jesus vai estabelecer novos céus e nova terra. Sim. Nas últimas perguntas que eu tinha aqui, o senhor já respondeu, que é a questão do juízo final, qual o período que ele entra, final, né? O senhor já respondeu, né? Então nós vemos que o cristão vai passar por esse juízo, não um juízo para definir sua salvação, né, que ele já foi salvo, mas seria a questão das obras. E apóstolo, sendo aprovado, vamos dizer, tá bom, o apóstolo ele vai ser julgado as obras dele. O apóstolo, o senhor foi bem. Quais seriam os benefícios disso para o senhor no céu, sendo que o senhor já foi salvo? Seria o galardão? É o nosso tipo de galardão. Exemplo, os apóstolos, você vê aqueles as 12 colunas do templo eterno. Tá os nomes deles lá. Sim. É uma coisa que nós não temos nem como mensurar. Sim. Vamos lá. Você anos atrás, aquela unção que a gente sentia inicial era maravilhosa. Você foi crescendo nisso. E hoje o que a gente sente? Se diminuir, a gente morre. Sim. A gente morre. Deus, por isso que Deus sustenta a gente não aguenta mais. Porque a dimensão que eu consigo, hoje, exemplo, falando de mim, que eu vivo hoje, caraca, eu morro, não aguento não. Não dá no surto. Deus me sustenta, eu morro, não aguento. Não tem, eu me mata. Deus me mata da terra, não tem como mais viver sem isso. Você não vai conseguir viver isso.
Lembra que até aquele dia que você comentou também? Cara, meu Deus, não dá. Mas depois que experimentou. Mas e antes disso? A gente não tinha essa consciência. Imagine o que é um galardão. Não, gente, isso é prazeroso, o momento que nós estamos debaixo do poder do Espírito Santo, recebendo, estou sentindo aqui essa glória sobre a gente, que estou sentindo. É sensacional, é o que me sustenta. Entendendo? Imagine lá, o que não vai ser. Só sei que eu só quero pelo menos estar pertinho dele assim, ó, só de olhar ele. Ai, só de ter a luz dele como o nosso sol, não vai precisar de sol, ele vai ser o nosso próprio sol, vai ser a luz eterna. Irmão, é incrível. E eu posso falar para vocês, eu tive alguma experiência, isso já me mostrou um pouquinho da eternidade. Eu tive experiência de arrebatamento, inclusive também eu vi como é que vai ser o Ministério dos Anjos no último tempo. Inclusive, nós estamos prometendo um podcast, vamos falar sobre o Ministério dos Anjos dos últimos tempos, como cooperar com o Ministério dos Anjos dos últimos tempos. Hoje a hora está super avançada, que não dá nem para falar mais da posição da igreja nos últimos dias. Mas eu quero só finalizar a questão de arrebatamento. Eu falei bastante, eu fui direto aqui, né? Fui bem direto. Mas eu gostaria de saber sobre vocês. Quer falar alguma coisa sobre a posição da igreja? Quer falar alguns assuntos? Pastor Gelson Rocha. Tá pro pastor Gelson. Manda fogo, pastor. Essa pergunta mexeu com muita gente. Pode falar, A pastor. gente tem visto que parece que as igrejas já estão fechando os olhos para a questão que está acontecendo ao mundo. E continua falando muito sobre finança, só querem cantar. E as pessoas que estão debaixo dessas igrejas, o que está acontecendo com elas? Então, assim, né? Pergunta de misericórdia. É uma pergunta bem complexa, bem difícil. Por quê? Porque tem muitos justos. Isso é de uma coisa. Sabe o que a Bíblia diz? Que o engano dos últimos tempos, Jesus disse, se possível enganaria os escolhidos. Sim. Mas escolhido não vai ser enganado. Sim. Eu só tenho uma coisa. Se tem pessoas que vivem nesse evangelho, não vai ser enganado. Ela pode estar até ali dentro, mas não vai ficar enganada. Porque ela tem um Espírito Santo. E que quem está na verdade é escolhido, não será enganado. Por isso que nos últimos tempos, se possível, mas não é possível enganar um escolhido. Nós temos o selo do Altíssimo. Os escolhidos aí têm que batalhar pela tua perseverança. É isso que o escolhido tem que ter. Mas eu tenho assim para mim, assim, né, que de tudo, Deus ele despertará até os escolhidos para eles enxergar com mais propriedade que eles têm que mudar de uma direção. Não tem que escolher uma direção ainda melhor para a vida deles. Porque quando a coisa espreitar na terra, os escolhidos em si eles vão ser espreitados. Eles não vão ter como fugir disso. Não vai ter como, sabe por quê? A santificação dos últimos tempos, ela é inigualável a todos os outros tempos. Irmão, às vezes eu passo experiência assim, os anjos me visitar e lançar aquele fogo santificador. Irmão, é terrível. Eu fico dias de dores, mas é uma dor santa. Eu fico em luto, debaixo de uma glória, me santificando. Parece que é uma morte pra gente, você sente que está morrendo. Mas não, você está sendo vivificado. Quando eu saio desse período, vocês veem como eu estou nesse período de santificação, as mensagens de santificação. Eu passo esse período, eu vou com uma glória diferente, mensagem diferente, novas conquistas, tudo prospera, novas finanças, novas isso aqui, tudo novo. Porque se Deus não te santifica para você herdar finança, dar unção, autoridade, tu não está preparado, você tá invadindo uma coisa que não é tua, você ainda não está preparado para receber. É igual um herdeiro, né? Teu pai só pode herdar aquilo depois que o pai morrer, né? Para tomar posse de tudo. Mas tem muitos filhos que estão matando o pai para poder herdar as coisas antes do tempo. Tem muitos que estão usurpando de coisas dos seus pais, não sabem receber as coisas do tempo. Então, a igreja em si, ela passará o processo de santificação dos últimos dias. A santificação dos últimos tempos está na Bíblia. A Bíblia é terrível, é profunda. A igreja nesse tempo, filho, não tem mais nenhum beijinho errado na igreja não, filho. Não tem mais, não tem. Eu estou falando para vocês, não tem. É suicídio espiritual. A pessoa nesses últimos tempos pensar em cair em pecado. O avivamento e a glória agora vai ser tão forte que a nossa geração, por mais lamentável que seja a consciência, a depravação, a perda de identidade das pessoas, a perda da moral, da justiça, etc., a santificação dos últimos tempos é violenta demais. Deus vai usar vocês que querem a verdade profundamente como agentes de santificação para a humanidade. Nós somos um mediador moral para a sociedade. A igreja que está apostada vai ter a sua oportunidade. Daqui a pouco você vai me ver pregando em igreja que está pregando. E ela aposta pregando a Universal, está pregando sem a Malafaia. Pode gravar, irmão. Que vai. Deus determinou para isso. Deus me mostra a Malafaia, me mostra o tiozinho da Universal, me mostrou todos eles, sabe por quê? Para santificar, para cair na pancada com eles mesmo, é isso mesmo. Deus me treinou para isso. Próximo podcast, Apóstolo Edir Macedo e Silas Malafaia. Em breve, a gente vai ter.
Mas é o ministério da restauração dos últimos dias, entendendo? Então, o pastor Gelson, resumindo, há-se um perigo para aqueles que ainda não conheceram a verdade tropeçar numa coisa que não é verdade. A nossa maior tristeza é aqueles que nunca usufruíram do nível de verdade e santificação que nós temos vivido. Temos passado e se submetido ao Espírito Santo e ao governo dos anjos que estão sobre a gente, que os anjos têm nos ajudado a manter essa unção. É eles. A gente não consegue manter isso. Ou dia e noite debaixo disso. Olha que glória, irmão. Que bênção poderosa, irmão. É isso, essa justiça que nós estamos vivendo. Então, para muitos que entram às vezes aqui, é até ofensivo, porque a gente está aqui para agradar pessoas em si. Quem quer agradar Jesus, estamos tudo no mesmo barco. Mas quem quer buscar ser agradado a si mesmo, irmão, não encontra aqui dentro. A gente não força a pessoa que dá dia, não força da oferta. A gente, irmão, tratamos todo mundo como igual. Você está entendendo? Nós somos aqui um povo igual. Nós estamos tentando fazer isso, estamos se esforçando para isso. E cada dia estamos sendo aperfeiçoados, estamos melhorando, estamos alcançando de glória em glória. Amém? E o apóstolo Paulo diz, irmão, não digo que eu tenho alcançado já é perfeito, mas eu progrido para o alvo, esquecendo das coisas que para trás fico, eu avanço para as que estão diante de mim. Nós temos que avançar, Filipenses capítulo 1, versículo 13, nós temos que avançar para o alvo. Amém? Avançar para a nossa santificação, cada vez mais nossa unidade vai ser mais forte, a unção será mais forte, a santificação entre todos será mais forte. Amém, amém? Então nós estamos buscando que todos se santifiquem, dando oportunidade para todos tenham oportunidade. Todos têm oportunidade de estar junto. Vamos junto e vamos chegando lá. Perguntas, tem que ser pergunta fera, hein? Faz pergunta fera. O pessoal aqui de casa quer saber, no meio desse todo acontecimento, aonde entra as duas testemunhas? E quem são? Alguns dizem que é Moisés, Elias. Ok? Um vai ter poder o quê? Descer fogo do céu? Se não me engano, está Apocalipse 17, né? Dá uma abertura, abre Apocalipse 17. Isso é bom falar das duas testemunhas. Eu tenho uma resposta para vocês. Vamos dar uma olhada aqui? Acho que é 19, né? Não, tá lá no 11, na verdade é 11, isso aí. Bom, vamos lá. É uma coisa importante aqui. Isso aqui é um dos maiores enigmas. A gente só tem o quê? Um ponto final. Eu não vou falar nada do que Deus não me revelou. Eu só sei de uma coisa. Quem são as possíveis duas testemunhas? Ou Elias e Moisés, ou Elias e Enoque. Ok? Alguns dizem que é Elias e Moisés, por quê? Porque representa a lei e os profetas. Essas duas testemunhas vão descer. Os dois foram trasladados. Tanto é que o próprio arcanjo Miguel disputou com Satanás, né, segundo Judas, levou o corpo de Jesus. Moisés foi ressuscitado, porque ele apareceu vivo lá para Jesus no Monte de Transfiguração. E Enoque. Né? Enoque é uma incógnita assim, maravilhosa. Eu queria um dia estar com o Enoque, conversar com o Enoque. Como aquele homem andou tanto com Deus assim, que Deus amou ele tanto que tomou para si, cara. Levou um homem embora da terra, meu Deus. Mas Enoque representa o arrebatamento da igreja que ama o Senhor. Literalmente, é o arrebatamento, que assim como ele foi levado com o corpo físico ao céu, nós também somos levados. Enoque, ele representa desde o início, porque o Evangelho, ele já está em Gênesis, ele está em Êxodo, ele está em todo o período da Bíblia. Então, representa o arrebatamento, né? Então, provavelmente é Moisés e Elias, que eles vão vir para a terra. E vai acontecer isso. Entendendo? Alguns dizem, tinha especulações, né? Que é o poder apostólico e profético que vai ser restaurado na igreja com grande poder nos últimos tempos. Sim. Mas não é. Tá falando que ela vai morrer, vão ficar morta ali, depois o Senhor vai ressuscitar, vai ser levado ao céu. Vai ser uma coisa a nível mundial. Deus vai dar um sinal mundial. Então, essas duas testemunhas, elas estão nesse percurso aqui. Antes do nosso próprio arrebatamento. As duas testemunhas vão estar aparecendo aí na terra. Amém? Então isso vai acontecer. Por quê? Cadê Elias? Elias vai vir. O livro de Malaquias diz que antes daquele grande dia, o que acontece? Antes do grande dia. O que é o grande dia? O arrebatamento. Está na Malaquias capítulo 4, antes de Mateus, você pode abrir lá sua Bíblia na sua casa também, você pode dar uma olhadinha bem rapidinho. Elias vai vir para restaurar paz e filho e todas as coisas. Entendendo? Vai vir, está falando do Elias, o profeta Elias. Então eu creio que Elias vai vir e vai trazer uma grande restauração sobre a terra. E pais e filhos está falando lá de Israel. Tá? Não está falando da gente aqui no Brasil não, ele vai dar uma passadinha aqui não. Eles vão ficar lá em Israel, eles são testemunha para a salvação do povo judeu, porque o povo judeu nessa época vai estar no grande engano mundial. Vai estar debaixo do governo do anticristo, irmão. E as testemunhas vão vir para combater. E vai ser poderoso isso, amém, amém? Então é isso que eu creio, que eles vão vir exatamente no período que o anticristo está lá, vai confrontar eles, vai pregar, vai perturbar eles lá, porque vai descer fogo do céu, vai fazer sinais, maravilha, vai manifestar muito poder, vai falar sobre o reino de Deus e vão ser mortos. E vai ficar jogado lá, vai ser escarnecido até que eles ressuscitem e ser levado aos céus. Ok? Basicamente isso, acho que é a única
ponto que eu posso falar sobre isso e o mais coerente, ok? Pode dizer pra gente. Ó, pode só falar. pegando o gancho aqui, o senhor, um pouquinho antes aqui, o senhor citou sobre a tecnologia, né? Foi até o Diácono Júnior que perguntou da tecnologia sendo usada a favor, né? Da propagação do evangelho. E aqui a gente vê um caso, durante esses 3 dias e meio, onde os corpos ficaram expostos, né? E todas as nações contemplarão aquilo. Como? Através da tecnologia, né? Aí o uso da tecnologia aqui. Vai ver a ressurreição deles, né? Isso, como todos conseguirão ver. Vai ver, e como um sinal que Cristo ressuscitou mesmo. Isso. Que a ressurreição existe, vão ser levados aos céus. Agora, que povo diabólico vai estar na terra e não acreditar ainda, hein, cara? Que coisa satânica, né? Que engano que o mundo vai ter. E se eu ver que foi 2 períodos, tanto de Moisés como Elias, marcantes, assim como de Jesus. Foram. Que antecipou a vinda de Jesus. E a própria unção de Elias, ela percorreu até João Batista. Até João Batista. Entendeu? É verdade. Então tem tudo a ver com essas 2 pessoas. Tudo a ver com essas pessoas. Então, basicamente isso. Engraçado, eu fiz aqui, abri a minha mão aqui. Uma unção poderosa em qualquer um. Algo muito gracioso. Eu não sei o que está acontecendo, mas é uma visitação de Deus aqui. Muito forte. Pastor Douglas. É sinistro. Sinistro. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Vamos dar uma glória caindo tão forte aqui nos revestindo. Tão poderosa, tão poderosa. Já vamos liberar mais ainda sobre vocês. E o Senhor falou para mim assim: você não vai liberar aquilo que eu te revelei? Eu tô segurando até agora para falar do último arrebatamento que eu tive, da ordem mundial. Eu gostaria que você... Não posso nessa aí, faz o corte bem rapidinho para dar menos trabalho para vocês. Vamos falar dessa questão dessa nova ordem mundial. Vou falar para vocês, que unção maravilhosa, que glória, que glória, que glória, que glória, que glória. Uma glória muito grande, irmãos. Vou falar para vocês o que o Senhor me revelou, né? O que aconteceu. Eu cheguei em casa, foi ontem, né? Foi ontem, antes de ontem. Antes de ontem. Cheguei em casa, eu estava dormindo no quarto, com a minha esposa da bebê, a gente deitou no chão, ensinando ela a dormir no bercinho dela. Eu deitei ali e toda hora eu senti uma dimensão de uma glória muito forte. Eu não estava conseguindo dormir. Eu levantava toda hora, saía toda hora. Aí eu saí do quarto, eu fui dormir no outro quarto, deitei no chão. E fiquei ali no chão. Fiquei no chão, o Senhor me levou. Irmãos, foi profundo, eu vou falar para vocês claramente que a nova ordem mundial está chegando. E o que vai acontecer? Eu fui levado em espírito na passeata da hora do dia da nova ordem mundial. O presidente dos Estados Unidos, Biden, ele estava com a bandeira dos Estados Unidos, mexendo assim com a bandeirinha assim. Ele estava indo na frente. Todo feliz que tinha conseguido algo. Atrás dele, eu vi o presidente também da Ucrânia, estava junto nessa ordem, estava celebrando junto com aquela celebração da nova ordem mundial. E eu comecei a ver as bandeiras. Eu vi nitidamente a bandeira da França, um dos países mais poderosos que será dentro da nova ordem mundial, a conexão dos Estados Unidos e França. Você sabe o que significa isso? Você lembra da guerra que teve entre Estados Unidos e França? A guerra que teve Estados Unidos com a Europa? Nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, tudo o que aconteceu da Primeira Guerra, na verdade, da Primeira Guerra Mundial, entre a Segunda Guerra Mundial. Eles tinham conflito. Eram países divididos. Houve muita guerra, houve muitos conflitos. A união deles significa algo muito grande para a história. E estava logo atrás dele o presidente da França. Eu vi o Emmanuel Macron, eu vi o rosto dele. E eu comecei a ver o rosto de vários presidentes que eu nem conhecia, cada um com as suas bandeiras. Eles tudo celebrando, tocando aquelas buzinas, aquela coisa. Multidões tinha ali, estava naquele lugar. E de repente, um homem muito grande, sentado numa cadeira, e falava com uma voz muito alta. Quando ele falava, a voz dele abafava todo mundo parava de falar. E o presidente dos Estados Unidos ficava assim, desarmado, sentado na cadeira, que ficava sem força. Todos eles perdiam força. E aquele homem falava assim: vocês acham que vai ficar assim? Você porventura, Biden, você acha que vai ficar desse jeito? Já está tudo prescrito. Tudo que o Evangelho diz irá acontecer. Já está escrito. Ele falava assim: se levantará uma segunda nova ordem mundial. E dentro dessa segunda nova ordem mundial, quando ela se levantar, haverá a maior guerra mundial de todos os tempos. Arrependam-se. E de repente eu no meio da multidão gritava: leiam de Apocalipse 10 ao 14. Tudo já estava escrito. Tudo já... Não se gloriem. Vocês estão se gloriando do quê? Isso é para a destruição de vocês mesmos.
Meu Deus do céu, irmão. Eu vivi aquilo ali como se estivesse vivendo, já estava acontecendo. No mundo espiritual, tudo que é predito, já aconteceu. As coisas aqui na Terra, elas são prematuras, elas vão começar a acontecer, ok? Mas é só uma prévia do que já está no mundo espiritual determinado. E depois, dentro disso, eu vi... tive mais outra revelação muito profunda. Deixa eu ver aqui que eu até anotei. Eu falei que eu não podia esquecer dessas revelações. Estou tendo muitas visões esses últimos tempos. Glória a Jesus. Então fala para vocês, vai acontecer. Esse é o homem que vai estabelecer mesmo essa nova ordem mundial. E vou falar para vocês o que aconteceu comigo ontem à noite. Eu cheguei aqui na casa aqui perto, entrei, deitei no chão e senti vontade de orar. Quando eu deitei no chão, a unção do Espírito Santo caiu sobre mim. E eu fiquei ali em espírito orando. De repente eu sou levado em espírito e eu vi no céu como se uma mão desenhasse, fazia um desenho muito rápido, desenhasse. Eu vi o Senhor sentado num trono, milhares de anjos no desenho. Eu vi o manto dele de sangue, vi tudo. Ele estava vindo. De repente, aquele desenho tomava uma forma, virava, eu do céu olhava para a terra. E eu vi a mão do Senhor descendo, e vi um furo, como se fosse a mão para mim entender que era o Senhor. E bati numa porta, e a porta se abria. E vê que sua porta e abre. É escrito a porta e bato. Aquele que abrir, entraria e sairia com ele. E o Senhor falava do arrebatamento. Quando a porta abria, o anjo do Senhor falava para mim dentro daquela dimensão. Esse é o arrebatamento. E eu voltei em espírito. E dentro dessa, quando eu vi o arrebatamento, eu vi isso aqui. Havia a Petrobras perdendo suas ações e sua força financeira. Era na visão como se a Petrobras... o salário de um funcionário dela como se fosse um servente de pedreiro. A Petrobras vai sofrer um juízo financeiro terrível, vai perder o seu poder. A Petrobras nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Vai se levantar um novo sistema de energia, um novo sistema. Vai mudar tudo, vai mudar absolutamente tudo. Tudo. Então a Petrobras não vai ser mais uma potência como ela é ainda hoje. Tá bom? Só um alerta para vocês entenderem. Isso eu me revelou isso ontem. O arrebatamento está próximo. Entregando sobre visão de arrebatamento para vocês, eu lembro. Eu estava outro dia dentro no escritório, isso faz tempo, quando eu tinha acabado de construir aqui, estava recém-inaugurado aqui ano passado. Eu lembro que eu estava ali dentro, um anjo apareceu dentro do escritório correndo, como se tivesse de correndo. Correndo aparecia e falava assim, alerta esse povo, que o arrebatamento está chegando. E o anjo saía correndo e ia embora. Quando eu voltei lá das missões Nordeste, eu lembro que eu falei, eu repito novamente para ficar um corte só para vocês entenderem. Eu via, o Senhor me levou em espírito, eu via multidões. E o anjo do Senhor me anunciou, diga a esse povo que os últimos dias chegaram. E se tem uma coisa que eu tenho visto, que Deus me deu uma graça, porque eu tenho honrado a primazia dos últimos tempos, o zelo pela igreja dos últimos tempos, zelar da santidade da igreja, zelar pela identidade da igreja, zelar pelo verdadeiro apostólico da igreja. Inclusive, vou ensinar para você fazer um podcast exclusivo para isso. Existe apóstolos no Novo Testamento? Hoje, nos nossos tempos atuais? Ok? Existem profetas? Nós vamos discutir esse assunto, que é uma coisa tão simples que eu não sei como a igreja é tão ignorante a respeito disso, ok? Então, finalizando para vocês, guarde o coração de vocês, se santifique ao Senhor, viva essas mensagens, viva a santificação, ore no Espírito Santo, viva uma vida no Espírito Santo, mergulhe, receba esses ensinamentos no nosso site, nosso canal, porque é mensagem vindo do céu, é o que Deus nos dá para preparar a igreja agora. Inclusive, o Senhor me deu uma nova semente, renovava o Ministério da Palavra, que viria com uma grande edificação para a igreja agora. Amém? Então, você que está nos online, nos acompanhando, compartilhe, irmão, ajude a propagação do que é verdadeiro. Não é para sucesso nosso, não, irmão. É para a honra de Jesus Cristo. Eu falei para Deus, se for para desonrar o nome dele, me mata, tira, arranca tudo, tira esse negócio de mídia, sabe? Para se perder com uma coisa que as pessoas estão se perdendo hoje, é melhor não continuar. Nós queremos pregar a verdade, que seja edificante para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, guarde a sua família, guarde a sua vida, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e Pai e as ricas consolações do Espírito Santo desça sobre todos que nós que estamos aqui e sobre aqueles que estão nos assistindo nas suas casas. Que Deus te visite hoje em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Isso serve, né, para despertar todos nós. Tem pessoas que vão crer, tem pessoas que não vão crer, mas além de Deus mostrar tudo isso ao apóstolo Robson, né, a gente vê que tudo tem fundamento e a gente vê também que Deus já tinha mostrado a ele acerca das eleições passadas, o resultado que seria, né? Deus já tinha mostrado tudo a ele e tudo isso, irmãos, é resultado da nova ordem mundial e a gente tem que entender tudo isso, né? Tudo isso tem que acontecer para que se manifeste o anticristo, para que se manifeste o filho da perdição. As coisas têm que acontecer. Passará céus e terras, mas as palavras do Senhor não deixará de passar, e tudo está se cumprindo
Nós estamos vivendo os últimos dias. E esse vídeo, irmãos, eu tenho toda certeza que vai despertar cada um de nós mais ainda, aumentar mais ainda a nossa fé e nós termos ainda mais certeza, né, do tempo em que vivemos, que é o tempo final, a volta de Jesus se aproxima, o governo que vai ser instaurado está avançando cada dia mais. Irmãos, compartilhe esse vídeo, irmãos, que eu tenho certeza que esse vídeo ele vai despertar muitas pessoas. Compartilhe no grupo das igrejas, compartilhe, irmãos, onde Deus tocar em seu coração, porque eu tenho certeza que vidas serão alcançadas. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.